Preciso falar agora sobre uma joia do Cruzeiro que pode chegar a render 40 milhões de euros. Estou me referindo a Eduardo Pape, volante de 17 anos de idade, titular absoluto do Sub-20 do Cruzeiro e titular e capitão da seleção brasileira Sub-17, que disputou outro dia o Sul-Americano da categoria. Inclusive, nesse Sul-Americano foram 6 jogos, 4 gols e 1 assistência, mesmo atuando como segundo volante. Ele era, inclusive, capitão dessa equipe. Registrar que, segundo o Azures, dono de 20% do valor de uma venda futura, vários clubes já manifestaram o interesse de observar de perto esse jogador. Chelsea, Atlético de Madrid, Real Madrid, Grupo City e Bournemouth teriam enviado observadores lá para o Paraguai para assistir ao Sul-Americano, em especial aos passos desse atleta. O Cruzeiro assegura que não existe proposta, mas imagina que quando esse atleta começar a ter minutos no time principal, pode chegar a valer entre 30 e 40 milhões de euros. Hoje, 40 milhões de euros equivalem a 240 milhões de reais, bastante dinheiro, para um atleta que parece muito promissor. A gente perguntando aqui do goleiro John, foi o Adriano Carmo. Com essa especulação sobre o goleiro John, se concretizar a transferência, poderemos considerar fim de ciclo do Cassiopeia também? Não, Adriano. Cássio tem que voltar da lesão, mas podemos usar como gancho para falar um pouco desse interesse do Cruzeiro, Samuca. Então, John, Igor Júlio e Gregory são nomes em pauta. Sim, Caramujo, e todos com contatos já feitos. O Cruzeiro vai ao mercado aí na janela. O Arthur Jorge, quando ele vem, ele sabe que o elenco era esse, mas que existia uma conversa para na janela atacar algumas carências que já tínhamos identificados, né? E todo mundo também internamente. Então, hoje dá para falar que o Cruzeiro ele pode buscar aí 4 jogadores na janela, pelo menos. E a ideia é um zagueiro canhoto, e esse zagueiro, o nome na pauta é o Igor Júlio. A gente trouxe a informação ontem, teve uma conversa já do Cruzeiro com o Igor Júlio. Agora a próxima etapa é proposta mesmo na mesa, coisa concreta de valores e tudo. O Cruzeiro sabe quanto que tem que gastar para tirar o atleta do Brighton, isso não será difícil. O Igor Júlio todo mundo sabe, cruzeirense, já falou sobre um desejo. Agora, a conversa, pelo que eu busquei de informação, foi positiva. Vamos ver a questão dos números, né? Ninguém também vai deixar uma Europa, uma Premier League. Tem outros clubes da Europa, tem clube da Itália, Alemanha e Inglaterra. Inclusive clubes, tem algum clube que já garantiu o acesso o Coventry City. Do Lampard. Tem clube que está para subir ou que já subiu, que está interessado também. Então Alemanha, Itália e Inglaterra. E o Cruzeiro está nessa parada. É um nome que o Arthur Jorge quer. O Cruzeiro pode fazer aí um esforço para tentar a contratação do Igor Júlio. Então, nas próximas semanas aí, deve enviar a proposta oficial para tentar a contratação. Já teve um contato também com o goleiro John. Aí tem um ponto que é, o John, quem sabe ele pode ir para a Copa, né? Tá ali no meio desses possíveis goleiros aí, tá muita gente machucando também, né? Então, vamos aguardar. O Nottingham, ele não vai facilitar assim uma saída, então terá que ser uma aquisição também. Eles pagaram 9 milhões de euros para ter o atleta, mas existe o interesse no goleiro John. E acho aí que até pensando em todas as etapas para frente, né? O Cássio vai voltar, o Cruzeiro trabalha para que ele volte ainda neste ano, mas você não sabe, é uma incógnita, né? Como que o Cássio vai voltar. Você não pode também, a gente tem o Otávio agora, talvez tendo uma sequência, mas não precisa de jogar todo esse peso no... não, o Otávio está muito bem, então não precisamos buscar um goleiro. O Matheus Cunha, ele dá sinais aí de que vai ser difícil ele passar essa confiança para... não precisa movimentar na janela. Então o Cruzeiro fez contato sim com o John e está entendendo toda a circunstância aí, mas acho que essa história de possibilidade de ser convocado, isso vai ficar para depois.
para se abrir uma negociação concreta. O Gregory é outro nome, eu até falei ontem que o André Hernan trouxe esses dias aí, é um nome que o Cruzeiro quer muito também. Esse é pelo fato do Arthur Jorge conhecer muito bem, pelo que ele desempenhou no Botafogo, leva ele lá para o Al Rayyan, então tem uma possibilidade dele voltar ao futebol brasileiro, e aí o Cruzeiro também está no páreo, tem uma ótima relação com o agente, que é o Paulo Pitombeira, e o Al Rayyan está com jogos decisivos lá agora, de uma das Copas do Catar, então quando terminar isso aí também, é uma negociação que tende a ir para frente. E a outra posição que a gente tem de informação é que o Cruzeiro quer um ponta, e a princípio poderia ser mais um canhoto, tipo que faz o Arroio. Esse não faço ideia de nome, se vai ser canhoto mesmo ou se vai ser um destro, mas o Cruzeiro quer pelo menos mais um ponta. Então hoje as prioridades, mais um ponta, um primeiro volante, um zagueiro canhoto e um goleiro. Pelo menos essas aí o Cruzeiro deve atacar na janela agora do meio do ano. Boa. E assim, nomes e posições, é bem dentro daquilo que vocês acham que o Cruzeiro precisa? Sim, um primeiro volante, falando do Gregory, né? Um primeiro volante. É um cara que o Arthur Jorge conhece muito bem. E aí a gente sempre vê esse debate, mas e o Romero? Mas a gente precisa de um Cruzeiro competitivo, e acho que um Cruzeiro competitivo passa por ter dois jogadores nesse nível, né? Se Sim. você olha para uma dupla ali de camisa 5, de Gregory e Lucas Romero, é um nível muito bom para o futebol brasileiro, e isso é interessante. O Igor Júlio fica essa sensação de, nos últimos tempos, ter jogado pouco, por uma questão física em algum momento e por escolhas dos seus treinadores. É um jogador que tem boas características, imagino que, até mediante algumas informações que o próprio Samuel já trouxe, tenha um aval do Arthur Jorge. Não acho que esteja só por conta do fato de ser cruzeirense. Sim. Acho que esse não é o indicador que tem balizado a busca do Cruzeiro pelo Igor Júlio, mas é um nome que pode se recuperar, pode se afirmar no futebol brasileiro. Não tem uma experiência aqui, né? Assim, para mim, a melhor temporada do Igor Júlio é a temporada dele na Fiorentina, num cenário competitivo legal, assim, que é o futebol italiano. E falando do goleiro John, é um goleiro que foi muito bem com o Arthur Jorge, foi o goleiro dele nas conquistas de Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro, saiu do Brasil muito bem cotado. Quando começou a ter sequência no Nottingham Forest, acabou sofrendo uma lesão ali num jogo até meio maluco, assim. Tem essa questão de seleção brasileira, é um goleiro que foi testado, fez parte do ciclo e até tinha boas recomendações, ao que tudo indica, dentro da seleção brasileira. Então são nomes interessantes. Gosto, acho legal o Cruzeiro mirando essas posições. E a questão do atacante é um ponto interessante, né? Ter esse atleta canhoto, talvez com o mesmo perfil do Kenny Arroio. E aí você não sabe, às vezes o treinador vai jogar com dois jogadores, né? Um de pé, um ao pé natural e o outro de pé trocado. Mas são movimentos aí legais, ver se o Cruzeiro vai conseguir avançar. O Cruzeiro precisa qualificar o seu elenco e precisa principalmente fazer isso contando com o aval e com uma participação interessantíssima do Arthur Jorge, que é quem comanda esses atletas. São as nossas principais carências, falando em setores, né? Então, se for para investir em 4 posições, são essas 4. E a gente observa pelos nomes que o Samuca está trazendo aqui, que não são negociações simples nem baratas. Então, é um Cruzeiro que vai para uma janela em que ele precisa de pelo menos 4 reforços e vai precisar investir um valor considerável em cada um deles. Então, imagino que você precisa priorizar. Muita gente sempre fala, né? Uma alternativa ao Matheus Pereira, talvez tenha que ficar para um segundo momento, porque temos urgências mais importantes. Fico aliviada, porque acho que dessa vez o departamento de futebol do Cruzeiro está mostrando que está enxergando o que todos nós vimos. A necessidade, por exemplo, de um primeiro volante, de mais um ponta que seja mais certeza. Obviamente do goleiro, né? E acho que todos nós estamos vendo, sem contar a questão do zagueiro, e depois a gente pode até discutir o outro lado da janela, Caramujo, porque a janela também, ela encerra ciclos, e eu entendo que alguns ciclos já estão aí mais do que encerrados, agora é materializar, mas vamos aguardar, né? Tem um tempinho ainda pela frente, esse elenco que está aqui, ele precisa ser capaz de fazer 9 jogos muito bons
porque nós precisamos disso, não tem nada resolvido ainda na nossa vida, mas é óbvio que me deixa muito satisfeita ver o que essa turma está fazendo com o Arthur Jorge hoje, essa turma que está aqui, e a perspectiva do que podem fazer depois da Copa do Mundo, com uma boa intertemporada, recuperando os atletas fisicamente e agregando qualidade nos nossos setores mais carentes nesse momento, que a diretoria do Cruzeiro seja competente para trabalhar de ponta a ponta, né? Mapeando os nomes, negociando, trazendo esses atletas para que, quem sabe, a gente chegue no segundo semestre pensando em brigas bastante dignas daquilo que a camisa do Cruzeiro, o investimento, pensando seriamente em títulos. Hoje eu acho muito prematuro falar disso, mas existe um caminho e esse caminho passa por uma boa janela de transferências. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta quinta-feira, depois da grande vitória sobre o Boca Juniors, o Cruzeiro aí chegando aos 6 pontos no difícil grupo D da Copa Libertadores. E uma quarta-feira, claro que com trabalho para quem está se recuperando no departamento médico, mas um descanso para os atletas nesta quarta, até porque o Cruzeiro vem de um ritmo muito forte na temporada, desde que o Arthur Jorge estreou. E foi no dia 1º de abril. Foram 9 jogos no mês de abril e vem aí mais uma sequência de 9 jogos no mês de maio. Então, é raridade ter um dia para um descanso e os jogadores tiveram, principalmente pela vitória diante da equipe do Boca Juniors, a partir desta quinta-feira, aí a retomada dos trabalhos. O descanso também faz parte do processo de recuperação. A partir desta quinta-feira, a retomada dos trabalhos na Toca da Raposa 2, aí quinta e sexta, e o Arthur Jorge define o time que joga no sábado diante do Atlético Mineiro. Em relação à última sequência aí de 3 jogos, o Cruzeiro teve quarta Goiânia, sábado Goiânia o Goiás, sábado Belém o Remo e terça-feira o Boca. Então praticamente aí 3 jogos em 6 dias. Agora o Cruzeiro tem a sequência de jogou com o Boca, aí enfrenta o Atlético Mineiro no sábado, já é um dia a mais de recuperação. Na quarta-feira estará no Chile para enfrentar a Católica. E no sábado seguinte vai enfrentar a equipe do Bahia. Então é o tempo que teve ali para encontrar um dia de descanso e se preparar de novo para uma sequência importante de 3 jogos. Só que agora os jogos serão sábado, quarta e sábado. O Cruzeiro veio de quarta, sábado e terça. Então, tem aí 7 dias para 3 jogos. E antes foram 6 dias para 3 jogos. É o ritmo de muita competição e o Cruzeiro vai se dando bem aí neste processo de recuperação com o técnico Arthur Jorge. Por falar em Arthur Jorge, foi destaque lá no nosso Central da Toca o aproveitamento do Arthur Jorge, hein? Em 9 partidas, o Arthur Jorge tem 70,37% de aproveitamento. São 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 14 gols marcados e 9 gols sofridos. E dos 9 jogos, em 5, o Cruzeiro passou sem levar gol. Então, teve a vitória sobre o Vitória, aí perdeu para o São Paulo, ganhou do Barcelona lá em Guayaquil, ganhou do Red Bull Bragantino, mas tomou gol, perdeu para a Católica, ganhou do Grêmio sem levar gol, 2-0, empatou com o Goiás 2-2, ganhou do Remo sem levar gol, ganhou do Boca Juniors sem levar gol. Então, uma melhora também defensiva com o técnico Arthur Jorge, não apenas isso, Cruzeiro melhorando em todos os aspectos. A partir desta quinta-feira, então, o pensamento é o clássico diante da equipe do Atlético Mineiro. E aí, com o Mineirão lotado mais uma vez, os ingressos estão sendo vendidos, tem azul superior e roxo superior, o restante praticamente já esgotado. Claro que aparece sempre aquela varredura, mas é jogo de novo para mais de 55 mil torcedores. Então, a Nação Azul aí pode comprar e comparecer para empurrar o Cruzeiro. É um jogo fundamental, porque em caso de vitória, o Cruzeiro tem chance de ir para a primeira parte da tabela, ou seja, ficar entre os 10,
que seria espetacular neste momento da temporada com o técnico Arthur Jorge. Ele que está muito à vontade, não teve nenhum problema de ordem médica, nenhuma queixa do jogo diante da equipe do Boca, e como tem um dia a mais de descanso, pode até repetir a formação que começou o duelo contra os argentinos. Por falar em argentinos, o jogo ainda repercutindo em vários aspectos. Primeiro, uma notícia boa é que não teve nada em súmula por parte do árbitro. Havia ali um temor de que pudesse ter alguém expulso, alguém recebendo cartão, e o que a gente teve é que o Cruzeiro teve de cartão apenas o Caio Jorge, o Fagner, o Gerson e o Matheus Pereira. Então, nada de anormal foi relatado pelo árbitro desta partida entre Cruzeiro e Boca Juniors no Mineirão. Agora, tem uma outra questão também, é que o Cruzeiro está apurando casos de racismo e ameaças para o jogo com o Boca lá na Bombonera. O Cruzeiro vai até a Conmebol, inclusive, por segurança. O Cruzeiro vai reforçar a segurança na Argentina. Isso é um fato, é uma informação que a gente traz. E, claro, o clube vai se precaver em todos os aspectos para que não tenha nenhum problema atuando na Bombonera no jogo lá agora, no mês de maio. Antes o Cruzeiro vai até a cidade de Santiago para enfrentar a Católica. Depois, no meio de semana seguinte, tem a Copa do Brasil. Aí no próximo é o duelo diante da equipe do Boca Juniors. Esse jogo pode significar muito, até em termos de classificação para a próxima fase da Copa Libertadores. Expectativa para esta quinta: quem será o árbitro selecionado pela comissão de arbitragem para apitar o clássico de sábado às 9 horas da noite no Mineirão. Cruzeiro, então, voltando aos trabalhos, nesta quinta-feira tem reapresentação na Toca da Raposa 2, e aí o Arthur Jorge bem à vontade para colocar um Cruzeiro muito forte para buscar mais esta vitória na Série A do Brasileirão. Tá falado, pessoal? Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.